Olha aí, nesta última segunda-feira eu tive o prazer de participar de um workshop sobre biotecnologia voltada principalmente para a soja. Na oportunidade, eu conversei com Fabiano Oliveira, ele que é líder de negócios de soja da Bayer, e falou comigo a respeito da biotecnologia em relação ao desenvolvimento das áreas de lavoura no Brasil nas últimas décadas, o que ela trouxe de resultado, o que trouxe também de margens para o agricultor e também um assunto que muita gente não comenta, mas sobre como a biotecnologia tem contribuído também na proteção de áreas de reserva natural. Acompanhe. A gente fala agora sobre biotecnologia, como essa biotecnologia atinge o produtor de soja brasileiro e contribui para que ele consiga manter as suas margens de negociação. Eu vou conversar com Fabiano Oliveira, líder de negócios de soja. E, Fabiano, um dos pontos que nós temos na biotecnologia é que ela tem atuado com o produtor rural num ambiente muito competitivo. A gente tem visto oferta e demanda, segundo o relatório de oferta e demanda, crescer, mas a oferta cresce muito mais. E nisso vem o desafio da manutenção das margens. Como que a biotecnologia atua num cenário como esse? A gente sabe que o agronegócio ele é feito de ciclos, né? Então o desbalanço entre oferta e demanda que está acontecendo agora, ele sempre aconteceu, né? Historicamente, em alguns momentos a gente tem mais oferta, em outros momentos a gente tem mais demanda, então isso faz parte do jogo. Isso é uma variável que o agricultor não consegue controlar, mas o que ele consegue controlar, que é da porteira para dentro, é o investimento que ele faz para conseguir maiores produtividades. E nesse contexto a biotecnologia ela tem um papel fundamental, né? A gente pode ver aí nos últimos 20 anos como a produtividade da soja no Brasil cresceu e foi exatamente o período onde a biotecnologia entrou e hoje a gente tem mais de 95% da área de soja no Brasil adotando biotecnologia e fazendo com que o Brasil, que o agricultor da porteira para dentro, ele seja o mais eficiente no mundo. Momento desafiador é investir em produtividade e a biotecnologia é uma grande ferramenta para isso. Fabiano, nas áreas de produção do país, a gente tem micro-regiões com microclimas muito específicos, heterogeneidade, isso vai pelo solo, vai pelo clima também, e a gente tem um tempo de desenvolvimento dessa biotecnologia, né, principalmente relacionada a estresse hídrico. Como é que o tempo da pesquisa e o tempo do produtor rural no campo tem se relacionado? Acho que toda pesquisa ela começa no campo, junto com o agricultor, entendendo a realidade do produtor. E a gente vê nesses últimos anos, né, como que a questão de variabilidade climática ela tem sido importante por todos os aspectos que a gente tem visto, de anos às vezes mais chuvosos, anos que falta chuva. Então a pesquisa ela precisa caminhar junto e na Bayer o que a gente tem feito é entender os materiais, entender os diferentes cultivares para selecionar aqueles que são mais estáveis, independente das condições climáticas, os materiais que conseguem entregar um bom teto de produtividade para o agricultor, independente do cenário climático. Em relação aos desafios dessa biotecnologia, a gente falou muito, a gente ouviu aqui hoje muito a respeito da defesa da pesquisa, a defesa da patente. Isso hoje representa um risco para a continuidade do desenvolvimento das biotecnologias? A gente olha muito mais para o futuro como solidificar as bases que a gente tem hoje, né? Acho que o Brasil ele tem leis muito fortes de propriedade intelectual, de proteção de cultivares, de biossegurança e a gente vê o quanto isso foi fundamental para o progresso que o agronegócio brasileiro teve nos últimos 20 anos. Então, a hora que a gente olha para o futuro, podem existir às vezes questionamentos, né, em relação à lei atual, mas a gente vê sempre como uma oportunidade de solidificar e avançar na base legal, né, que torna o investimento das empresas mais confiável, né? Que diferentes empresas possam investir no Brasil, porque o Brasil precisa de soluções específicas para a agricultura tropical. Então é muito mais um olhar de como que a gente solidifica as bases para que no futuro a gente consiga continuar com o progresso que a gente viu nos últimos 20 anos.
Para encerrar, Fabiano, e associando a uma questão de desafio que hoje existe no campo, algumas regiões produtoras do país, eu vou citar Mineiros em Goiás, Nobres lá no Mato Grosso, Bonito, Serra da Bodoquena em Mato Grosso do Sul, você tem ali paraísos naturais, né, e que tem a sojicultura próximo. A biotecnologia contribui para que se use menos químico e com isso reduza o risco que se tem sobre lençóis freáticos, sobre essa água que vai nessas regiões? Existe uma correlação muito forte entre biotecnologia, né, inovação e sustentabilidade. O que a gente viu no Brasil nos últimos 20 anos, através da biotecnologia, o Brasil aumentou bastante a produtividade. Isso fez com que fosse necessário menos área, então no mesmo pedaço de terra é possível produzir mais soja. E um outro benefício também é que o manejo de químicos ele foi reduzido, por exemplo, na hora que a gente pensa em controle de lagartas, né? A gente tem, através da biotecnologia, o controle das principais lagartas que atacam a cultura da soja. Então, existe uma associação, principalmente do ponto de vista de produtividade por hectare, que traz efeitos sustentáveis para o agronegócio brasileiro.